Olá, astrolovers! Estamos aqui para falar hoje sobre uma aula muito especial que eu preparei para vocês sobre o mapa dos sonhos. Mapa dos sonhos é uma coisa que existe há muito tempo, é uma ferramenta que possui também vários nomes e formas de se fazer, né? Então, se você for colocar no Google, no YouTube, você vai ter várias formas de se fazer. Mas a minha ideia aqui é trazer a junção da manifestação com a astrologia, tá? Então, como é que você pode fazer um mapa dos seus sonhos de acordo com o seu mapa, tá? E é interessante também a gente considerar que a gente está propondo isso aqui no comecinho do ano para a gente fazer para o ano de 2024, mas você pode fazer a qualquer momento, a qualquer tempo, tá? O mapa dos sonhos, ele pode ser de um ano, ele pode ser de semestre, ele pode ser de trimestre, tá? Você vai definir como é que você vai fazer isso aqui rolar na sua vida. Então, antes de mais nada, quem sou eu, né? Eu sou astróloga, sou terapeuta holística, então eu atuo com mulheres utilizando várias ferramentas como o tarô, como os florais de Bach, né? E o meu objetivo é ajudar mulheres que buscam ser elas mesmas, né? A gente vê muito se discutindo hoje sobre ser a melhor versão, né? Melhor versão de quê? Melhor versão para quem, né? Então, o meu trabalho ele é voltado para você ter coragem de ser quem você é, né? A beleza, a sutileza, amar quem você é, da forma que você é. Bom, o que é então manifestação? A manifestação, eu coloquei essa frase: decida o que você quer, acredite que pode tê-lo, acredite que o merece e acredite que é possível. Manifestação também é um papo que muito se fala por aí, mas não é tão simples, não é, é, tão fácil. Por quê? Porque a gente tenta racionalizar a manifestação. A gente tenta elaborar com o nosso pensamento, né? Como, como que eu vou, falar e vai acontecer, né? Gente, nosso cérebro é uma ferramenta incrível, fantástica, né? E se estuda muito, e ainda existem muitos mistérios em relação ao nosso cérebro, a nossa forma de pensar e também a nossa forma de sentir, né? Então, quem é do campo aí da espiritualidade compreende um pouco mais desse lance do sentir, o que acontece no nosso corpo quando a gente sente, pode ser muito diferente do quando a gente pensa, né? Então, o pensamento racional, ele é diferente das nossas emoções. Então, o que que é a manifestação? É um desejo projetado para o futuro. Mas o nosso cérebro, ele não tem essa noção de temporalidade, né? Então, se eu penso hoje, se eu penso sobre ontem ou amanhã, ele não tem esse pensamento racional e lógico temporal, né? Então, qual que é o objetivo da manifestação? Não é só pensar positivo. Não, vou pensar positivo que vai dar tudo certo. Ah, eu quero isso, quero aquilo outro. Não. A manifestação não é sobre isso. É sobre sentir, né? Então, decida o que você quer. Então, primeiramente, decida o que você quer. Acredite que você pode tê-lo. E como é que eu vou demonstrar para o meu cérebro, para o universo, que eu acredito naquilo? Muitas vezes, quando a gente faz um mapa dos sonhos, algum plano futuro, a gente fica o tempo todo pensando: ai meu Deus, será que vai dar certo? Né? E a gente tem que rever essa forma também, né? Essa manifestação não é o que eu desejo ali no momento e acabou. É o pós também, né? Como que você vai cuidar desse manifesto que você faz hoje, né? Então, se você fica olhando sempre para aquilo, olhando para aquele projeto e esperando com ansiedade, você não está acreditando que você pode ter, você não está confiando plenamente, né? Você não está de fato entregando.
Então, a manifestação fala também sobre confiar, né? Confiar no seu desejo, confiar na possibilidade, né? Daquele manifesto de fato se materializar na sua vida. Acreditar que você merece, né? Quantas vezes a gente coloca lá no nosso painel lindo do ano, coloca viagens, coloca de repente, sei lá, um carro incrível que você quer. Mas você acredita que você merece receber aquilo? Ou você passa o ano todo, se colocando no lugar de, não, eu vou economizar aqui porque eu não tenho condição de ter isso, e não tem nada a ver com economizar, gente, economizar é maravilhoso, mas assim, um pensamento de escassez, né? Então, tome cuidado em relação ao medo da escassez e o merecimento, tá? Você merece. Se você pensou, se você manifestou sobre aquilo, é porque você merece, você está pronto para receber aquilo. Então, acredite que você mereça, tá? Manifestando o tempo todo em nossa vida, né? Nossa, eu queria tanto uma chuva para dormir. Ah, eu queria que essa pessoa se atrasasse porque eu não estou pronta ainda para sair e vai ficar uma situação chata. Percebe que a gente está desejando coisas o tempo todo, então a gente está manifestando o tempo todo. Por isso que a gente tem que estar sempre atento com os nossos pensamentos e com aquilo que a gente fala, né? Porque às vezes a gente coloca mais confiança nessas frases aparentemente soltas que a gente está falando, do que quando a gente senta aqui com o propósito de fazer o nosso mapa dos sonhos, por exemplo, né? Então a gente está manifestando, desejando coisas o tempo todo. Como é que é esse pós, Paty? Como é que é esse pós-manifestação? Porque eu posso falar assim, ó, gente, senta para fazer a manifestação na lua nova, que é o melhor momento. E de fato, astrologicamente, pela magia, é o melhor momento, é o mais propício, mas não é o único, porque como eu disse, a gente está manifestando o tempo todo. Então, não pode manifestar na lua minguante. Gente, você está fazendo isso o tempo todo, tá? Então, é interessante você usar essa força do universo, tá? Através da Lua. É um impulso, sim, né? É uma representação, os rituais são uma representação que fortalecem o nosso sentir, o nosso pensar, e a gente se conecta com essa energia de uma forma muito mais fácil, de fato. Mas não significa que você não possa fazer em outro momento, tá? Então vamos lá, vamos manifestar. Aí você vai sentar com muita calma, né, nessa manifestação consciente que a gente está propondo aqui. E você vai fechar os seus olhos. Não tem que ser um momento de calma, então isso pode ser no meio da noite, pode ser no início da manhã, no momento que você preferir, né? E você vai colocar uma mão no seu peito e uma mão no seu ventre, no baixo ventre aqui. Você vai fechar os seus olhos e começar a sentir o nosso chakra base, o nosso chakra raiz, os dois chakras que a gente tem aqui embaixo, eles estão conectados com a nossa criatividade, tanto quanto o nosso coração. Então, existe essa comunicação e alinhamento para chegar até a coroa, tá? Chegar ao nosso chakra frontal e a nossa coroa. Então, quando você faz essa conexão do toque, já é um religare aqui de, opa, meu corpo está pedindo esse momento de respiro, esse momento de calma, para receber esse momento de manifestação dos meus sonhos, tá? Então, Paty, não consegui me conectar, não rolou, não senti nada disso. Tenta num outro momento, tá? Mas é importante que você tente. E aí, conectada com o seu sentir, tá? Ainda assim, não está ativo, não está sentindo, você pode dar algumas batidinhas aqui no time. Você vai sentir que vai acordar essa região aqui, tá? Você vai pensar na sua vida, você vai visualizar os seus desejos, aquilo que você quer, aquilo que você planeja. E quando você visualizar, esse é o treino, porque eu não quero visualizar isso no futuro.
futuro distante. Quero visualizar vivendo isso agora, com o corpo que eu tenho, mesmo que esse seu projeto seja emagrecer 20 quilos. Então, vamos manifestar isso agora. Eu quero sentir agora que eu já estou com menos 20 quilos. E você vai sentir. O segredo da manifestação não é pensar positivo, é sentir. Então, quais sensações isso me traz? Então, vamos lá. Para 2024, meu sonho é conhecer o Egito. Que sensação eu sinto estando lá, olhando para uma esfinge? Percebe a diferença entre o pensar e o sentir? É isso que você vai fazer. Você vai se conectar com esse momento, sentindo, como se você já estivesse lá, vivendo essa experiência. Certo? Então, primeiro momento, esclarecemos a manifestação. Segundo passo agora, a gente vai entender a conexão com o nosso mapa astral, né? Em nosso mapa, você já deve saber que nós temos as casas astrológicas, que são as 12 áreas da vida, né? Então, cada área do nosso mapa aponta para uma área da sua vida. A gente tem a área dos sonhos, a gente tem a área da rotina, a área do lazer, a área do trabalho. Então, é um ciclo completo, né? Então, você pode imaginar realmente como se fossem casas num habitacional, que é você, e o signo que você tem nessa casa vai decorar essa casa, ele vai trazer um significado, matizar a energia dessa casa, tá? Claro que, se você possui um planeta dentro dessa casa, ele vai falar mais alto ainda que o signo que está ali, tá? Mas para esse exercício que a gente vai fazer hoje, isso não vai importar tanto. A menos que você tenha um conhecimento mais profundo de astrologia, mais profundo do seu mapa, você pode também usar a energia do planeta que está nessa casa, tá? Mas a gente não quer complicar, a gente quer simplificar aqui para vocês. Então vamos seguindo. Sobre o que a casa 1 fala? Ela vai falar sobre a nossa identidade pessoal, a nossa personalidade, como eu me expresso para o mundo, sabe? Então, se eu vou com a cara e coragem, ou se eu sou muito tímida, se eu penso muito antes de agir, tá? Então, como que eu me expresso no mundo? Como que eu me coloco no mundo? Se você é introvertida, extrovertida, a aparência física, tá? Também estão aqui na casa 1, assuntos de casa 1. Casa 2 vai falar dos nossos recursos e nossos valores. Vai falar sobre autoestima também? Vai. Mas, gente, a casa 2 não tem jeito, ela fala realmente sobre a matéria, tá? É regida aqui por touro, então vai falar das nossas finanças, como eu lido com o meu dinheiro, com os meus recursos patrimoniais, né? Como que eu gasto? Gasto muito, gasto pouco. Casa 3 vai falar da nossa comunicação e do aprendizado, né? Vai falar ali do interesse por aprender coisas diferentes, dos nossos pequenos trajetos, das nossas viagens, das relações com irmãos e vizinhos. Então, a casa 3 é o nosso primeiro contato com a sociedade, né? Então, no momento que eu vou para a escola, então, se eu vou fazer um curso aqui, isso tudo tem a ver com a casa 3. Como eu me comunico, como eu expresso aquilo que eu penso, como é que eu racionalizo. Então, mesmo sem me comunicar, qual é a minha forma de pensar sobre determinadas coisas, tá? Casa 3. Casa 4 vai falar sobre o nosso lar, a nossa família, as nossas raízes emocionais. A casa 4 a gente chama de útero do zodíaco, né? Nossas questões emocionais estão muito enraizadas aqui naquilo que a gente aprendeu como valor dos nossos pais, dos nossos avós, ou de alguém que tenha me criado. A casa 4 também vai falar do nosso lar hoje, tá? O lar que você quer construir, tá bom? A casa que você quer construir, que você quer ter, como é que você vai se relacionar com a sua família, tá? Casa 5, criatividade e expressão pessoal. Então, vai falar da nossa criatividade, dos nossos romances, dos flertes, dos namoros, então tudo aquilo que me traz diversão, lazer,
um esporte que eu gosto de fazer, um hobby mesmo, gente. É, filhos e autoexpressão. Filhos estão aqui também como criação, né? Algo que eu crio. Então, gente, valorizem mais a casa 5 nesse planejamento, porque são as coisas que você cria, tá? Além do seu lazer. A casa 6 é super importante, que vai falar de saúde e serviço. Então, não só de saúde, gente, mas as doenças, né? Saúde e doença. Então, os cuidados que você tem com o seu corpo físico, o seu trabalho do dia a dia, tá? Aqui a gente não está falando de carreira, carreira a gente vai falar na casa 10. A gente está falando aqui do trabalho diário mesmo. Então, o que que você faz hoje, independente da sua profissão? Você tem colega de trabalho? Como é que você lida com eles? Como é que é a sua organização? Todo dia você faz a mesma coisa, você faz coisas diferentes, tá? Então, a casa 6 ela vai falar da nossa rotina, dos nossos hábitos. Gosto de fazer atividade física todos os dias, pensando na minha saúde. Então, isso da casa 6. Casa 7 vai falar dos nossos relacionamentos e das parcerias. Não se esqueçam, casa 7 não é apenas casamento. Pode falar de sócios, pode falar de parceiros de negócios, tá? Pode falar também dos nossos inimigos declarados, vai falar também dos nossos clientes. Então, clientes estão na casa 7, tá? Então, se você vai elaborar aqui no seu mapa dos sonhos algo pensando nos seus clientes, casa 7, tá? Casa 8, casa complexa de se entender, porque as casas de água não são feitas mesmo para a gente entender de forma racional. É água, é emoção, são casas de se sentir, tá? Então são desafiadoras de se compreender racionalmente. Ela está relacionada às nossas transformações. É casa que fala das nossas crises. Quem que eu me torno depois das crises? Como eu lido com as crises? Como que é o sexo? É, todos os assuntos tabus, dinheiro do outro, herança, são assuntos da casa 8, tá? Mistérios. A casa 9 vai falar sobre filosofia e expansão. Casa 9 está relacionada ao planeta Júpiter e ao signo de Sagitário. Aqui é um conhecimento mais profundo, tá? Então, enquanto lá na casa 3, regida por Mercúrio, quer entender o conhecimento é mais técnico. Nossa, como é que será que esse controle aqui funciona? O conhecimento de casa 9 é: para que inventaram isso aqui? Qual o objetivo disso aqui? Então, percebe que o conhecimento de casa 9 ele é mais profundo. Por isso, ele tem relação também com filosofia de vida, com religião, né? A busca por respostas. E muitas pessoas vão buscar isso de formas diferentes, né? Umas pessoas através da filosofia, outras pessoas através da religião, de Deus, outras pessoas através de estudos superiores da ciência, certo? E a casa 10 vai falar da nossa carreira e prestígio social, né? O status, como eu gostaria de ser vista, como eu gostaria de ser lembrada quando eu me for, o meu legado, né? As minhas ambições, a minha carreira de fato, tá? Então, a casa 10 é uma construção ao longo da nossa vida. A casa 11 vai falar de comunidade, é a casa ali que está relacionada a Aquário. Ela envolve amizades, grupos sociais, metas, aspirações coletivas. Então, quando vocês forem realizar de fato esse exercício aqui, além do sentir, vocês vão usar muito o seu jeitinho de casa 11. E aí vai depender do signo que você tem na casa 11, tá? Para fazer essa tarefa. Porque por mais que eu proponha para vocês fazerem de uma forma, cada uma vai fazer do seu jeitinho. E é assim que deve ser, respeitando o seu jeito de ser, tá? Então, a casa 11 olha para os nossos ideais, tá? Essas metas aqui, eu acho que eu deveria ter colocado, na verdade, meus ideais, tá? Porque é algo mais como um propósito. Sabe quando a gente acorda assim e fala, caraca, qual é o propósito de vida, tal?
Então, tem a relação com a casa 10 e a casa 11, tá bom? E por último, a casa 12 é a casa que fala da nossa espiritualidade e é uma casa que fala também, gente, sobre isolamento. Lembre-se, casa de água, casa complexa de se entender, porque é água, é sentimento, é emoção, é inconsciente, tá? Então, aqui os nossos sonhos estão nessa casa 12. Sonhos no sentido literal da palavra. Dormir, sonhar é casa 12, tá? Não as nossas aspirações. Aspirações estão na 11. O nosso contato com a espiritualidade, como é que você lida com isso, as nossas questões inconscientes, por isso que está muito relacionada também com a nossa vida intrauterina, né? Porque a gente vem para o mundo, a gente não lembra, a gente apaga, né? Conscientemente, a gente apaga o que a gente vivenciou ali. Mas essas informações ficam registradas no nosso inconsciente, né? Como foi essa gestação? Uma gestação super tranquila, esse bebê nasce de uma forma. Foi uma gestação super turbulenta, esse bebê vai nascer de outra forma. A gente traz também no inconsciente o que a gente já viveu ali, né? A gente não passa a viver quando a gente nasce aqui, né? A gente já passou um tempinho, alguns meses ali na barriga, ouvindo alguém conversar com a gente, ouvindo alguém brigar, né? Então, a nossa experiência, ela começa antes, porém, está inconsciente. E nossos momentos de isolamento. Como é que você lida com isso? Eu preciso ficar sozinha às vezes. Eu odeio ficar sozinha, né? Então, como é que eu lido com os meus processos aí de isolamento? Casa 12 também fala de saúde, tá? Quanto à casa 6, vai falar de problemas de saúde agudos, pontuais. Então, aqui, tô com uma infecção de urina, né? E a casa 12 vai tratar mais de questões crônicas, em que você já nasce ali, de repente, com uma lordose, né? Então, uma questão crônica, você nasceu já com, tá? Então, esse é um resumo das casas. Para fazer esse exercício, vocês não vão precisar se aprofundar muito, o que basta saber é isso, tá? E aí, como eu estava dizendo, cada casa, ela vai estar num signo, e esse signo vai matizar a energia dessa casa, tá? Pode acontecer, sim, de você ter duas casas em um mesmo signo. Pode, tá? Então, Paty, pelo amor de Deus, eu tenho duas casas que começam no signo de touro. Tudo bem, isso pode acontecer, tá? Isso não tem grandes significados, gente. Lembra que eu falei que é só a decoração da casa? Você pode ter duas áreas da vida com a energia do mesmo signo, e tá tudo bem, tá? Eu coloquei aqui um exemplo, mas eu quero que vocês façam isso. Touro na casa 2. Como é que a energia de touro vai funcionar na casa 2? Lembra que eu falei que a casa 2 tem a questão do financeiro? Touro, uma palavra de touro, estabilidade. Então, o que que uma pessoa que tem touro na casa 2 vai buscar? Estabilidade financeira. A tendência é que essa pessoa não seja impulsiva em relação aos recursos dela, à grana dela, tá? Agora, touro na casa 7, ele vai buscar errei ali, ó, estabilidade nas relações, que é o tema da casa 7, tá? Então, gente, é simples, é isso, não precisa elaborar demais, não quebrem a cabeça demais com isso, tá? Então, o que que eu proponho para vocês na primeira parte? Vocês vão fazer exercício de reconhecimento das áreas da vida do mapa de vocês. Então, vocês vão precisar ter o mapa de vocês em mãos para fazer esse exercício, tá? Eu vou mandar para vocês a listinha de palavras-chave dos signos para ajudar vocês. Mas eu quero que vocês se percebam, tá? Então, vocês podem ir além dessas palavras que eu vou colocar. Mas, como sugestão, você pode escolher uma, duas, três palavras dessa lista, que eu vou colocar de palavras-chave dos signos, e você vai colocar simplesmente assim. Casa 1, tenho Áries. Casa 2, touro, tá? Você vai colocar as suas casas, o signo na frente e uma simples frase, como eu fiz aqui, tá?
simples até aqui, né? Por exemplo, a casa 3 é uma casa que fala de comunicação, né? Eu tenho a casa 3, gêmeos na casa 3. Então, como é que é a minha comunicação? Ela é diversificada, ela é curiosa, são palavras de gêmeos, tá? Então, vocês vão ver que é fácil e muito gostoso de fazer esse exercício. Depois de ter feito esse exercício, vocês podem também fazer em duas partes, tá? Se vocês não quiserem fazer tudo isso no mesmo momento, que dá para fazer em uma hora, vocês podem fazer. Primeira parte, montei isso, e aí agora eu vou para o Vision Board. O que que é isso, gente? Vocês vão montar um painel visual com uma imagem para cada área da vida. Essa é a missão de vocês, para esse mapa dos sonhos, tá? Você pode fazer digital, você pode fazer em uma cartolina. Eu digo, pela minha experiência, pelo menos, que a cartolina parece ter um outro efeito, tá? Do que o digital. Então, você pode fazer num sulfite. Então, Paty, onde eu vou conseguir essas imagens? Google, Canva, Pinterest, é fabuloso para isso, tá? Posso deixar o link para vocês de sugestão. E aí, vocês vão, depois de ter feito o exercício da área da vida, eu quero que vocês pensem numa meta para cada área da vida, tá? E aqui, gente, sem julgamento, sem julgamento. Se para casa 2, que é os seus recursos, você quer 5 milhões na sua conta, se para casa 3 você quer uma coisa muito simples, não sei, não me vem nenhum exemplo agora na mente, sem julgamento, tá? Não tem casa mais importante do que a outra. Todas são, mas acontece que em cada momento da nossa vida, a gente vai acabar priorizando mais uma do que outra, tá? Isso faz parte, isso não é desequilíbrio. É desequilíbrio, por exemplo, se você foca só na carreira, sempre, todo ano só carreira, sempre, sempre, sempre só carreira. Casa 5, por exemplo, que é o lazer, tô nem aí, tá? Então, assim, equilíbrio é bom, mas também vamos entender que esse ano, por exemplo, você pode estar um pouco mais focada na sua saúde. Mas então, o exercício aqui é olhar para as 12 áreas da vida, para que você não se esqueça de nenhuma. Paty, eu posso colocar mais de uma meta para a parte física na minha saúde? Pode, tá? Mas eu não quero que você tire uma. Então, tem que ter, sim, para as 12. Para as 12, tá? Então, você pode recortar essas imagens, colocar numa cartolina. Você pode fazer no fundo de tela para o seu celular. Você pode fazer no fundo de tela para o seu computador. Por quê? Porque é interessante que você visualize essa imagem todos os dias, tá? E quando eu falo visualizar, olha com amor, olha com calma, tá? Sem rigidez. Então, se você estiver olhando para essa imagem e já for setembro, sem rigidez, sem chicotinho. Ai, eu não fiz, eu devia ter feito. Não, sem rigidez, tá? Porém, com compromisso. Não é só desejar jogar para o universo vai te ajudar, mas também, né? Não vamos ficar deitadas na cama esperando que o universo traga todos esses presentes maravilhosos que você deseja e você sonha, tá? Então você vai olhar para esse painel diariamente e vai lembrar do sentir. Você já fez esse exercício de sentir, né? Então você vai olhar imagens que conectem com o sentimento que você sentiu no momento que você visualizou, tá? Então, vamos lá, nas 12 áreas da vida, eu vou ter aqui na frente as 12 áreas, eu vou fazer esse exercício, visualizando uma intenção para cada um. Eu vou escrever isso, você vai escrever o dia, o seu nome completo e a data
de hoje, de que você está realizando esse exercício, tá? E aí você vai escolher imagens que te trazem essa sensação. Então, assim, não adianta você escolher essa imagem da pessoa com muito dinheiro na mão, se isso não quer dizer nada para você. Se isso não demonstra para você ter 5 milhões. De repente, ter 5 milhões para você é uma outra imagem. Você vai escolher a que conecta com o seu sentir. Porque quando você visualizar esse quadro, eu quero que você sinta de novo aquela sensação maravilhosa de viver aquela experiência. Gente, é isso, não tem mistério, é fácil, mas façamos. Façamos para a gente viver essa experiência de fato, para a gente receber isso com um sentimento de gratidão. Então, no lugar de colocar a cobrança, a rigidez, eu vou colocar a gratidão. Eu já sou grata por aquilo que eu tenho. Eu já sou grata por tudo que eu coloquei aqui, por esse sentir, por essa leveza, por essa sensação gostosa de estar vivendo essas experiências, tá? Esse é o quadro da sua vida. Admire com amor. Então, é isso que eu estava falando com vocês. Sem cobrança, sem rigidez, mas sem também deixar a rédea solta, esperando que o universo dê um jeito e você está caminhando para o sentido contrário daquilo, tá? Então, assim, esse trabalho da manifestação é como um lembrete para o universo acessar essas energias a favor de mim. A gente está usando aqui a astrologia ao nosso favor, né? Então, se eu tenho touro na casa 2, que é importante para minha estabilidade financeira, eu vou escolher uma imagem de acordo com a intenção que eu tenho, pensando nessa minha estabilidade financeira, eu estou também agregando a energia do universo astrológica, cósmica, para essa contribuição, e olhando diariamente, eu estou lembrando desse compromisso, de que o universo está fazendo a parte dele, agora eu também preciso fazer a minha, certo? Então é isso, espero que vocês gostem desse exercício que vocês façam e depois me contem como foi. Muito amor para você, muito amor na sua vida. Entregue e confie. Um beijo.